Olá! Hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre a técnica de vendas do apóstolo Paulo. Mas Paulo era um vendedor? Claro que sim. Você não precisa oferecer um produto ou um serviço para ser considerado um vendedor. Paulo vendia ideias. Paulo vendia o evangelho. Paulo vendia o conceito de que Jesus Cristo era o Filho de Deus e o Salvador. Leia aí na sua Bíblia, 1 Coríntios 9, versículos 20 ao 22. Paulo falando: tornei-me judeu para os judeus a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, tornei-me como se estivesse sujeito à lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei, a fim de ganhar os que não têm a lei. Para com os fracos, tornei-me fraco, para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Paulo era um homem diferenciado. Ele foi protagonista da criação e desenvolvimento da igreja cristã primitiva. Ele escreveu boa parte do Novo Testamento e foi responsável por fundar diversas igrejas na região da Ásia. E Paulo tinha uma capacidade de inteligência interpessoal muito acima da média. E é isso que ele está fazendo aqui, quando ele diz: fiz-me judeu para com os judeus, fiz-me fraco para com os fracos, fiz-me tudo para com todos, para salvar alguns. Paulo, ele está dizendo aqui que ele ajustava o seu discurso, ele ajustava o seu vocabulário, ele ajustava a sua postura e maneira de falar de acordo com o interlocutor que estava com ele. Se a pessoa fosse mais culta, ele era culto. Se a pessoa fosse mais simples, ele era simples. Se a pessoa falasse de maneira erudita, ele também agia assim. Paulo adaptava o seu discurso e o seu comportamento de acordo com a pessoa com quem ele estava falando. Isso é rapport. Rapport se baseia em 3 pilares. Primeiro, atenção mútua. Segundo, positividade mútua. E terceiro, coordenação de movimentos e fala. Então Paulo, ele quando conversava com seus ouvintes, certamente olhava nos olhos, espelhava alguns movimentos de maneira sutil. Se o seu ouvinte falava de uma maneira mais pausada, ele também falava de maneira pausada. Se o seu ouvinte falava num tom de voz um pouquinho mais alto, ele também aumentava um pouquinho o seu tom de voz, enfim, espelhava movimentos, coordenação e fala, para criar empatia, para que a pessoa percebesse, sentisse identificação e para que criasse conexões emocionais. Isso aumenta e muito o seu poder de persuasão. Então, use o rapport na sua vida pessoal, use o rapport na sua vida religiosa, quando você quiser pregar Jesus a alguém, mas use também o rapport na sua vida profissional e nas suas apresentações de venda. Isso vai te facilitar muito e você terá resultados melhores do que os que você tem hoje. Essa é a lição que nós temos hoje. Sucesso!